Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa terceira semana do tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o final desse evangelho é tão pertinente, tão interessante para todos nós. Aliás, todo ele é muito interessante e pertinente para nós. Mas eu gostaria de me ater ao final dele, quando Jesus disse: a obra de Deus é que acrediteis no Filho, naquele que o Pai enviou. Por quê? Porque Jesus é a revelação plena de Deus. Jesus é a revelação máxima de Deus. Mesmo que não houvéssemos pecado, nós não seríamos redimidos. Não seríamos redimidos porque nós seríamos apenas criaturas de Deus. Por mais que nós fôssemos cheios de graça e tudo, nós não teríamos a vida em Deus. Então, quando Deus, nosso Senhor, envia Jesus, Ele nos dá e nos garante a vida eterna, a vida nele. Então, ó pecado tão grande que mereceu tão excelso Redentor. Assim a gente reza no dia de Sábado Santo, porque Jesus, ele vem trazer para nós não só a salvação de nossos pecados, mas a redenção de nossos pecados, mas também a graça da vida eterna em Deus. Por isso que nós precisamos acreditar nele. Por isso que nós precisamos acreditar em Jesus, acreditar naquele que o Pai enviou para nós como revelação máxima dele. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porque vai ficar só naquilo que é a remissão dos seus pecados, mas não vai conseguir a vida eterna. Porque Deus, nosso Senhor, amou tanto o mundo que nos enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Oh, que beleza! Então, por isso que nós precisamos nos esforçar, por isso que nós precisamos dar o máximo de nós para podermos ser cada vez mais homens e mulheres renascidos para Deus, revestido da graça que Deus nosso Senhor nos deu e nos garantiu na pessoa de Jesus Cristo.
Meus irmãos, minhas irmãs, como é importante a gente acreditar em Deus. Acreditar em Deus como um Deus verdadeiro, um Deus Senhor da história, um Deus capaz de mudar todas as situações. Como é importante que cada um de nós possa perceber e receber a graça que Deus manda para nós na pessoa de Jesus. Assim sendo, todos nós vamos um dia sermos alegres e satisfeitos. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tempo pascal é o tempo propício para que todos possamos redescobrir o sentido da nossa salvação. Redescobrirmos o valor da nossa salvação proposta por Jesus. Então, vamos aproveitar esse tempo da Páscoa para sermos melhores, para sermos cada vez mais voltados para Deus nosso Senhor, para alcançarmos a graça da vida eterna, acreditando, buscando compreender, buscando aceitar a graça que Deus nos dá, que é a redenção, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos todos não buscar Jesus por causa de comida, por causa de graças, por causa de milagres, por causa de... Não, vamos buscar Jesus por causa da nossa salvação. Essa é a maior graça que qualquer um de nós pode receber. Essa é o maior milagre que qualquer um de nós pode receber. Claro que Deus pode nos favorecer com as suas graças, com os milagres que nós necessitamos para a nossa vida. Mas, repito, o maior milagre, a maior graça que qualquer um de nós pode alcançar é a sua salvação. Vocês me perdoem, eu acordei um pouquinho, com a garganta um pouquinho difícil devido ao frio que vai chegando aqui em nossa região metropolitana. Então, eu não vou me alongar muito não, mas só gostaria de deixar esse conselho bonito para todos vocês. Vamos todos acreditar em Jesus com todas as nossas forças, com toda a nossa energia, com toda a nossa fé, para recebermos dele graça sobre graça, a nossa salvação. Que Nossa Senhora nos ajude, nos proteja, cuide de cada um de nós nesse nosso bom propósito. Amém. Salve Maria.